Vamos agora para a nossa aula de armatiologia, doutrina do pecado. Essa daqui é a nossa terceira aula presencial. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a queda humana. Como nós já tivemos aí duas aulas sobre a origem do mal, e nós vimos que a origem do mal, ela se deu extraterrenamente, ela se deu fora do nosso ambiente, se deu em Lúcifer, e agora nós vamos trazer o assunto mais para perto de nós, que é sobre a queda humana. Por isso, Gênesis capítulo 3. Esse daqui é o capítulo que fala sobre onde que a nossa má história passou, ou aonde que a nossa tragédia começou. Está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, esta me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ponto. Aqui está o capítulo da tragédia humana, e você tem aqui 4 personagens. Você tem Deus, você tem a serpente, a mulher e o homem. 4 pessoas envolvidas no primeiro pecado. O primeiro pecado, ele é chamado de o pecado original. Bem, pecado original. Quem colocou esse nome de pecado original foram os pais da igreja. Pais da igreja são aqueles primeiros teólogos que surgiram depois da morte dos apóstolos. Esses são os chamados pais da igreja, e também são chamados de padres apostólicos. Padres apostólicos por causa que grande número deles eram contemporâneos dos últimos apóstolos. O apóstolo João, por exemplo.
Alguns, o apóstolo Paulo, como Clemente de Alexandria, que provavelmente é o mesmo Clemente que o apóstolo Paulo ele recomenda. Por isso são chamados de padres apostólicos, porque estão perto dos apóstolos, e pais da igreja, porque eles são a primeira geração depois dos apóstolos, aonde a igreja está se fundando. Eles chamam o pecado de Adão de pecado original, aquele que dá origem a todos os pecados. Por isso, pecado original. Também é chamado de pecado federal. Pecado federal, porque a partir desse se irradia todos os outros pecados. Federal é aquele que é o capital. Tá vendo aqui, ó? Pecado capital. Pecado capital é pecado cabeça, tá vendo? A cabeça de todos os pecados. Por isso que é pecado capital. Onde fica a capital de São Paulo? Fica em São Paulo, bem no centro de São Paulo. Portanto, é o cabeça. Essa aqui é a ideia. Depois chegou, naquela época dos padres apostólicos, pais da igreja, não havia uma doutrina oficial sobre o pecado original, tá bem? Não era uma doutrina oficial ensinada na igreja. É necessário se montar a teologia sobre o pecado. A teologia sobre o pecado chega nos nossos dias com esse nome aqui, ó, armatiologia. Eu não expliquei para vocês antes, mas hoje dá para explicar. É chamado de armatiologia por causa desta palavra grega aqui, ó, armatia, tá? Ó, armatia. Armatia é uma palavra grega que é utilizada para dizer o seguinte, olha, errou o alvo. Os gregos usavam essa palavra aqui, principalmente nas Olimpíadas. As Olimpíadas tinha muita disputa e o pessoal tinha que acertar o alvo e o pessoal na arquibancada ficava observando o atleta. Quando o atleta não acertava o alvo, aí a arquibancada gritava, né? Armatano, armatano, errou o alvo, ele errou o alvo. O juiz falava e a plateia falava. Aí veio para nós agora, essa palavra veio parar na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em grego. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E na hora de falar pecado, os apóstolos usavam a palavra armatia, que é errou o alvo. Qual que é o alvo? Alvo é Deus. Deus seria o alvo. O homem está direcionado para Deus. Existe um livrinho que eu já trouxe até aqui, teve alguns que viram, outros que não viram, chamado Breve Catecismo de Westminster. Esse Breve Catecismo de Westminster foi escrito por teólogos para que pudesse fazer o catecismo das crianças e dos batizandos. E existe uma pergunta lá que é a seguinte: para que o homem foi criado? O homem foi criado para a glória de Deus, para servi-lo com santidade. Essa é a resposta. E depois tem vários textos. Qual que é o alvo para o qual a humanidade foi criada? A humanidade foi criada para servir a Deus em santidade. Deus é o alvo. Qualquer coisa fora do alvo é pecado. Deus é sempre o alvo. E aí está. Quando nós estamos pensando, então, na palavra armatiologia, é porque você tem a logia. O que é logia? Logia é o estudo, é o tratado, é a doutrina sobre o pecado. Nós estamos estudando sobre o pecado. Existia uma ideia na igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, é a igreja dos apóstolos. Essa é a igreja primitiva. Depois que acaba a era da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, aí vem a patrística. Patrística é aquela parte da igreja que é tomada conta pelos padres apostólicos. Padres apostólicos, aqueles que são contemporâneos dos apóstolos. Pais da igreja, porque são eles que vão formular as doutrinas da igreja. Na época da igreja primitiva, não existia uma armatiologia. Não existia uma doutrina sistemática sobre a origem do pecado. Existiam várias hipóteses, várias teorias. A mais aceita não era essa daqui, do pecado original. Isso vocês precisam saber. Essa doutrina do pecado original, ela é uma doutrina cristã. Ela não é uma doutrina que vem do judaísmo. O judaísmo é aquela religião que estuda o Antigo Testamento. Entre os judeus, o pecado de Adão pertencia a quem? O pecado de Adão pertencia a Adão. Essa era a doutrina oficial do judaísmo.
cada um de vós é responsável pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Essa é a doutrina oficial. Portanto, você é culpado pelos seus pecados, você pelos seus, você pelos seus, você pelos seus. E não pense que os judeus eles chegam a esta conclusão ingenuamente. Porque tem um livro no Antigo Testamento, que é o livro de Levítico, que é um livro que ele trata só sobre a questão do pecado. Só. Ele é um livro sacerdotal. Sendo um livro sacerdotal, os sacerdotes eles tinham que aprender a fazer sacrifício por sacrifício, e eles não podiam confundir os sacrifícios. Por quê? Existiam pecados que exigiam um tipo de sacrifício, outro pecado que exigia outro tipo de sacrifício, e assim por diante. Tinha pecado que era pecado só de mulher, outro pecado que era pecado só de soldado, outro que era só de sacerdote, outro que era para jovens abaixo de 20 anos. Existiam pecados e pecados. E para cada pecado, veja que eles não eram inocentes, ingênuos. Eles receberam uma boa revelação. Para cada pecado que está qualificado, é necessário o sacrifício certo. Porque se não for aquele sacrifício, o pecado continua. Existiam sacrifícios de cereais, existiam sacrifícios que eram de animais, com bezerro, com bode, com ovelha ou cordeiro. Quer dizer, eles estão sabendo do que eles estão falando. Chega nos dias de Jesus Cristo, a doutrina não está oficializada ainda. E é por isso que os apóstolos podem perguntar: Senhor, este homem aqui está cego. Quem pecou? Ele pecou ou os pais dele pecaram? Jesus Cristo nega. Jesus diz: nem ele pecou e nem os pais deles pecaram. Jesus, ele sai da doutrina do pecado original. Ele não afirma. E você vai ter que estudar o Novo Testamento junto com o Velho Testamento, para poder chegar a uma armatiologia, uma teologia sistemática sobre o pecado. Existiam então duas possibilidades. Ou você fica com a possibilidade do pecado original, Adão transmitiu o pecado dele para toda a raça, ou então você vai ficar com uma outra teoria, que é: cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Existia uma época que eles realmente sustentavam, tá vendo? Esse daqui está trazendo a carga por causa dos pecados do pai dele, terceira e quarta geração. Existia essa linha também, só que ainda não estava muito bem formulada. Só chegou formulada para nós hoje por causa dos padres apostólicos, só por causa deles e por causa dos nossos teólogos, que também são doutores em teologia e que trouxeram para nós. Só que quando chega nos nossos dias, irmãos, você vai ter uma versão da armatiologia chamada de versão agostiniana. Existe uma outra versão, que é a versão pelagiana. Outra versão chamada de semi-pelagiana. Uma versão chamada de calvinista. A outra chamada de arminiana. Como vocês percebem, a Igreja Assembleia de Deus, ela não é a que faz a doutrina, só que ela vai se localizar dentro de uma dessas linhas aqui. Isso porque eu não estou falando dos ortodoxos, porque como os ortodoxos têm uma outra linha de pensamento para o pecado ainda, porque eles sustentam o pré-existencialismo. E como eles sustentam o pré-existencialismo, ou a pré-existência, o pecado original não é o pecado original, ou seja, o pecado não aconteceu em Adão. Mas esse assunto a gente não vai poder entrar agora, né? Não é no nosso nível ainda. Mas existem várias versões, várias. Na aula passada, eu comecei a falar sobre a explicação agostiniana, que é a depravação da raça humana, o pecado original. Agostinho, ele foi um monge. Ele foi um monge que ele se converteu ao cristianismo. Antes ele era um filósofo. Ele era um filósofo de uma seita chamada maniqueísmo. Havia uma seita que era a seita dos maniqueus. E esses maniqueus, ou maniqueístas, eles diziam que existia o bem e o mal. Naquela polaridade, bem e mal.
Mas só que são as duas forças que elas se equilibram. E o corpo participa do mal, a alma participa do bem. É assim que eles explicavam, esses maniqueístas. Portanto, toda obra que você faz pelo corpo e para o corpo é pecado. Agora, toda obra que você faz pela alma e para a alma, essa daí é santa. E você vai ter que ficar lutando entre um lado e outro. Agostinho, ele era dessa seita aqui maniqueísta. Depois, ele foi para uma outra seita, que era a seita neoplatônica, de Plotino. Plotino era um outro filósofo que ele sustentava o neoplatonismo, que sustentava uma linha de doutrina de Platão. Acontece que Platão, ele ensinou várias coisas, muitas coisas. E não dava para você ser um platonista. Para ser um platonista, você tem que sustentar tudo que Platão ensina. Agora, os neoplatonistas faziam o quê? Sustentava só uma ou duas doutrinas de Platão. Agostinho, ele primeiro esteve entre os maniqueístas, depois ele esteve entre os neoplatonistas e sustentava uma linha neoplatônica de doutrina também, até que ele se converteu. Quando ele se converteu, que ele encontrou o Antigo Testamento, e ele foi convertido pela pregação do chamado Santo Anselmo. É assim que eles chamavam os padres, tá? Os pastores, Santo Anselmo. Aí Santo Anselmo pregando, Santo Anselmo ele utilizava uma forma de interpretar o Antigo Testamento, que é a mesma forma que o autor aos Hebreus usa. Chama-se forma alegórica. Forma alegórica é aquela que você tem o texto, do jeito que ele está ali, mas você dá uma interpretação figurada. Isso é forma alegórica. Santo Anselmo fazia isso. Ele aplicava o Antigo Testamento de forma alegórica. Agostinho amou aquilo porque estava casando com o neoplatonismo. Porque o platonismo interpreta o mundo de forma alegórica também. Só que Agostinho ele acabou avançando muito além do pastor dele, mas muito além mesmo. Ele pegou toda a bagagem que ele trouxe da filosofia, toda a bagagem que ele trouxe do mundanismo e se tornou um erudito estudioso da Bíblia. Ele só tinha um problema, ele não conhecia o grego, irmãos. Não conhecia o grego, ele conhecia o latim. E uma orientação que a gente passa no curso de teologia é o seguinte: nós, estudantes de teologia, nós podemos fazer hermenêutica, irmãos. Nível médio de teologia, hermenêutica. O que é hermenêutica? É a interpretação da Bíblia na linguagem que você tem. Isso é hermenêutica. Você vai usar algumas palavras lá no original grego e no hebraico, mas você consegue fazer uma interpretação da Bíblia com base na linguagem que você tem. Mas se você realmente quiser ser um intérprete, o mínimo que você tem que fazer é ter várias versões de Bíblia. Várias versões para você comparar as várias Bíblias que tem em português. Você vai se tornar um hermeneuta. Agora, se você quiser se tornar um exegeta, aí você não é em português. O exegeta tem que ter conhecimento do hebraico e do grego, as línguas originais. O exegeta exige-se dele que ele vá às fontes. Indo às fontes, aí ele vai ter uma doutrina muito mais próxima do que estava o significado original, do que aquilo que vem para nós através da hermenêutica. A hermenêutica serve para eu dar uma aula de escola dominical, a hermenêutica serve para eu poder trazer uma pregação, a hermenêutica serve para isso, serve para você entender algumas doutrinas fundamentais. Mas e a exegese? A exegese serve para você fazer uma crítica à interpretação, crítica ao texto. No caso de Agostinho, ele tinha uma deficiência, ele não conhecia o grego. E por isso ele fez uma teologia baseada em uma tradução. A Bíblia foi traduzida para o latim. São Jerônimo havia feito a tradução do hebraico para o latim. E no latim existia uma versão chamada de Vulgata, que significa latim que o povo fala. Veja só a dificuldade. Agostinho é um doutor da igreja, mas ele é um doutor que não conhece grego. Só que mesmo assim ele faz teologia. E quando ele faz teologia, ele exporta a teologia dele para o mundo. Para o mundo. Aí depois viram outros doutores que conhecem o hebraico, que conhecem o grego, que falam: nós temos que corrigir Agostinho. Só que a Igreja Católica pegou e fez o quê? Levantou Agostinho, porque ele era um dos maiores intelectuais da Igreja de Roma. Um dos maiores. E faltavam intelectuais na Igreja de Roma. Tinha gente que era hermeneuta, mas não tinha gente que era exegeta.
Por isso pegou Agostinho, as doutrinas dele, que ele escreveu muito mesmo. E colocou Agostinho lá em cima. E uma das doutrinas capitais de Agostinho é a doutrina do pecado original, pecado federal, pecado capital. O pecado de Adão é o pecado de todos nós e todos nós pecamos em Adão. Todos nós nascemos pecadores em Adão. Bom, qual que é o texto base, irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 12, que nós já lemos algumas vezes aqui em sala de aula. Esse é o texto base. E a carta aos Romanos, ela é a carta do apóstolo de Santo Agostinho. É a carta de Santo Agostinho. Deixa eu até contar para vocês uma coisa engraçada. Quando eu comecei a estudar teologia, o primeiro livro que o pastor me chamou foi o livro de hermenêutica. Eu cheguei na cidade de Itambaracá, Paraná, eu tinha 7 meses de convertido, já tinha estudado um monte de coisa da Assembleia de Deus, mas um monte de coisa mesmo da Assembleia de Deus, e eu achava que eu era um erudito. Eu achava. Mas por que eu achava que eu era um erudito? Porque eu conversava com os assembleanos e nem aquilo que eu já sabia eles não sabiam ainda. Então eu me julgava muito bom, né? Porque eu com 7 meses já sei, e a pessoa com tantos anos não sabia, e eu com 18 para 19 anos estava realmente exaltado, mas muito exaltado mesmo. E para você ver a precariedade, eu cheguei na cidade de Itambaracá e eu trouxe lá uma palavra, uma pregação, outra coisa, estava começando a pregar, irmãos. Aí o pastor viajou e deram a oportunidade para eu dar a escola dominical no lugar dele. O problema é que o pastor ele era insubstituível, irmãos, no ponto de vista de que ele não tinha um segundo professor. Vou ter que sair, pega um irmão aí e coloca aí para poder dar aula para os irmãos. Não é menosprezando a nenhum irmão, tá? Não é dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas aí cheguei eu lá na cidade de Itambaracá, 7 meses de convertido, já tinha engolido as doutrinas da Assembleia de Deus, achava que era um erudito, e o pastor teve uma visão, e na visão ele falou: irmão Rogério, eu vou trazer um curso teológico para cá. O senhor tem formação teológica? Eu falei: não, pastor, só tenho formação de escola dominical, mas eu entendo as doutrinas da Assembleia de Deus. Tá bom, irmão, tá aqui o livro de hermenêutica, o irmão vai ser o professor de teologia da minha igreja. Eu nem sabia o que significava a palavra hermenêutica. Não tinha nem ideia. Mas eu creio que Deus estava me chamando para aquela tão grande obra. E aí eu fui para a biblioteca que tinha na cidade e ficava lá a semana inteira estudando livro mais livro, só que não tinha livro de crente, só tinha enciclopédia secular. E eu falei: é por aqui mesmo. Aí eu descobri que a palavra hermenêutica vinha do grego, que não sei o que e tal. Bom, foi um desastre porque eu comecei com uns 35 alunos e ficou só 5, né? Não tinha didática, né? Não tinha experiência, né? Não sabia de nada, mas os irmãos, por empatia, ficaram comigo ali estudando teologia, né? Bem, aí o que acontece? Nesse livro estava escrito Santo Agostinho, pastor Cícero de Canuto e Lima. Ele tinha um seminário, que era o seminário da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E ele que dava teologia para o Ministério do Belém, se implantava só o núcleo dele, né? O núcleo dele era o Elohim, né? Pastor Cícero de Canuto e Lima. Aí estou lendo lá a apostila de hermenêutica e ele faz a citação de Santo Agostinho. Eu falei: Cristo credo, santo aqui no livro da Assembleia de Deus, eles acreditam em santo também, não tem pra onde escapar. Olha o nível de intelectualidade do professor de teologia, né? É espantoso isso aí. Até fiz uma discussão lá, irmãos, eu acho que o irmão errou aqui, porque ele está chamando o Agostinho de Santo Agostinho, né? Agora eu já entendo um pouquinho mais, né? Nada escandaliza. Tem São Paulo, né? São Pedro, né? São Mateus, e os irmãos são chamados de santos, e por isso era uma tradição na igreja antiga que quando um irmão, pastor, morria, que ele tinha escrito alguma coisa, ele fosse chamado de santo também. Santo Anselmo, São Policarpo, Santo Irineu, e assim por diante. Pois bem, nosso amigo aqui, Santo Agostinho, escreveu muito sobre o pecado original e tinha um problema que ele escrevia a partir de uma tradução e não do grego. E aí, você tem uma doutrina que ela é oficial na igreja do mundo inteiro, exceto naquelas igrejas que têm um estudo mais acurado sobre a coisa. Mais acurado, sabe? Mais cuidadoso. Base. Romanos capítulo 5, versículo 12. Só uma aulinha de hermenêutica, bem rápida, irmão. É só ler o versículo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pois bem, preciso fazer uma hermenêutica nesse texto. Hermenêutica é uma interpretação no texto. Aí eu preciso saber se ele está dizendo que o pecado passou a todos os homens ou a morte passou a todos os homens. O que diz o texto? Em português claro e simples. Português claro e simples não diz que é o pecado que passou a todos os homens. É a morte que passou a todos os homens, e não o pecado. Essa é a base do texto grego. A base no texto grego, ela dá a possibilidade de você entender o seguinte: você nasceu morto, como a gente aprendeu lá em antropologia, por causa do pecado de Adão. Mas o pecado de Adão é de Adão, não é seu. Você é vítima do pecado de Adão. Você nasce dentro de uma tradição. Você vai herdar, sim, a natureza do pecado, mas você herdando a natureza do pecado, você é responsável pelo teu pecado e não pelo pecado de Adão. Você é culpado pelo teu pecado. Chega a hora que você tem a decisão, na tua decisão você decide pecar. O grego dá esta possibilidade, por isso que não dá para a gente trabalhar com uma versão só. Quando os irmãos quiserem, vão fazer lá um curso bacharel lá na frente, aí os irmãos vão se tornar exegeta, né? E alguém vai colocar para vocês defenderem a tese, né? Por enquanto, estamos aqui, irmãos, ó, junto com o senhor Agostinho. Até que chegou quem? Chegou o senhor Pelágio. Pelágio, um homem piedoso, conhecedor da Bíblia, chegou em Roma e viu a imoralidade do sacerdócio de Roma. O clero estava envolvido em alta corrupção, mas uma alta corrupção. E qual que era a doutrina prevalecente? A doutrina do pecado original. Eles haviam entendido errado a graça de Deus, errado. Eles entraram por um caminho de licenciosidade. Licenciosidade, já que a graça de Deus é absoluta e eu não posso fazer nada para me salvar, e ainda mais que eu estou predestinado para a salvação, portanto a lassidão tomou conta do clero. Porque o clero entendeu a doutrina de Agostinho. Só que a membresia não tinha entendido, tá bem? A membresia dependia do clero. Então a membresia ainda tinha um pouquinho mais de imoralidade. Mas o clero estava tomado por corrupção. Tomado por corrupção mesmo. Chega o senhor Pelágio lá, por isso que é chamado de pelagiano, e fala: quem ensinou isso para vocês? Ah, Agostinho. Ah, cadê o cara? Traz ele aqui. Aí entrou em concílios, debates, discussões. E a igreja, que estava altamente corrompida, muito corrompida, agradecido, meu irmão, muito corrompida, condenou Pelágio, que era um homem santo, era um homem íntegro, um bom pastor lá na Inglaterra, condenou Pelágio. Por quê? Pelágio chegou dizendo o seguinte: você sabia que você tem condições de cumprir a lei de Deus? Qual que é o argumento? Simples: levanta 1 quilo, é o que Deus disse. Pega isso aqui, levanta 1 quilo. E aí, por que Deus disse para você levanta 1 quilo? Porque Ele te deu condições morais, intelectuais, espirituais, existenciais, físicas. Deus te deu todas as condições para você levantar 1 quilo. Ele não disse levanta 1 tonelada. Ele disse levanta 1 quilo. 1 quilo. Aí você tem os 10 mandamentos. Por que é que você não cumpre o mandamento? Jesus Cristo, Ele disse: por causa da dureza do vosso coração. Deus não havia dito: separa-te da tua mulher. Ele não havia dito. O que ele havia dito? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Pronto. Por que ele permitiu o divórcio? Jesus Cristo disse: por causa da dureza do vosso coração. Não é que as pessoas não pudessem cumprir, elas podiam cumprir, mas o coração se tornou obstinado. Quanto mais mandamento você dá, mais obstinado você fica. Aí o apóstolo Paulo fala: então eu testifico com a lei de Deus de que a lei é boa, só que eu não sou bom. Por que eu não sou bom? Porque vem o mandamento e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo afirma: sou eu que faço. E se faço o mal que não quero, é o pecado que está agindo por mim. Bom, dá muitos entendimentos aí. Só que Pelágio, ele vai começar a fazer o quê? Bater no agostinianismo, que é essa doutrina aqui da lassidão. Quem é que vai vir nessa linha aqui dos agostinianos? Quem vai vir são os calvinistas.
Os calvinistas, lá no século XVI, que fizeram uma reforma da igreja, eles pegam e eles vêm na mesma linha de Agostinho, predestinismo. Estamos predestinados pela graça e a graça é altamente suficiente para nós. Eles vêm na mesma linha. E aí o que os calvinistas eles afirmam? Depravação total da natureza humana, mas é depravação total. Não há bem nenhum em você, nenhum movimento em você que te capacita a fazer o bem. Nenhum. Isso é depravação total. Dentro do calvinismo, tem um homem chamado Jacó Armínio, que é presbiteriano, roxo de carteirinha, defensor da bandeira. E ele vai fazer um seminário sobre Calvino. E ele prepara um seminário para defender o calvinismo, a depravação total da raça humana. Detalhe, a igreja calvinista estava andando pelo mesmo caminho de lassidão moral. O mesmo, tá? Os calvinistas tinham, dentro do calvinismo, você tinha aqueles movimentos piedosos, pietistas, sabe? De irmãos que falavam, não dá para andar desse jeito, a gente tem que ser mais santo. Mas, via de regra, a igreja organizada, ela andava na lassidão. Já que eu estou salvo pela graça e nada posso fazer para poder me melhorar, porque essa é a doutrina realmente universal da graça de Deus, você não pode se melhorar, muitos se entregavam à bebedeira, ao tabagismo, ao concubinato, prostituição, roubo, mentia à torta e à direito. Isso aí, e aí o padrão de qualidade moral da igreja era muito baixo. Aí surgiu o movimento dos puritanos. O movimento dos puritanos é aqueles que, vocês estão errados, pelo amor de Deus, vocês entenderam a graça de Deus errado. Não é isto. Sempre tem, tá, irmãos? Vocês estão entendendo? Sempre tem. Pois bem, os calvinistas falavam uma depravação total da raça humana. Jacó Armínio vai falar, é isso mesmo, eu vou defender. Montou um seminário, quando ele montou um seminário, ele falou, não dá. Tem coisa aqui que está escapando. Aí ele ensina um calvinismo moderado, dando uma abertura para quem? Para Pelágio. Ele dá uma abertura dizendo, Deus nos deu liberdade. E a liberdade pressupõe responsabilidade. Se Deus te deu liberdade, é para você usar. Ah não, Deus só deu liberdade para Adão. É o que Agostinho dizia, é o que os calvinistas dizem também. Só Adão tinha liberdade. Aí, Jacó Armínio, que era igual Pelágio, eles tinham uma formação filosófica, e dentro da formação filosófica, se tem uma coisa que é cara para o filósofo, é o conceito de liberdade. Não tem jeito. O conceito de liberdade na filosofia, ele é fundamental. Você dá uma abertura, por quê? Você tem que ser responsável pelos seus atos. Você tem que ter coragem de assinar com o teu nome aquilo que você fez. Você não pode chegar diante de Deus e se esconder atrás dos seus pecados. Você tem que chegar assim e falar, fui eu que pequei, Senhor. Pequei, Senhor. Contra ti tão somente pequei. Você tem que se assumir como pecador diante de Deus. Porque quando você se assume como pecador, aí Deus se assume como teu perdoador. Mas quando você se esconde atrás do pecado e fala, a mulher que me destes por companheira, esta me deu do fruto do conhecimento. Você usou um álibi. Você se esconde atrás da fraqueza do teu pecado para poder se justificar no pecado. Olha o entendimento que esses dois irmãos aqui trouxeram, ó, Pelágio e Armínio. Olha o entendimento. Você é responsável pelo seu pecado. Por quê? Porque Deus criou você em estado de liberdade. Você pode não pecar. Você pode não pecar. Quem diz isso? O autor aos Hebreus. Ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Você não resiste ao pecado. Esse é o problema. Vem aqui para Eva. A mulher. Tem uma serpente que está ali na árvore. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente seduz Eva. Seduz. E você percebe se tem alguma resistência de Eva ao pecado? Nenhuma resistência de Eva ao pecado. O texto deixa claro para nós. Houve uma sedução? Sim. Houve um engano? Sim. Mas não houve nenhuma resistência de Eva ao pecado. Você é tentado. Você é atraído pela sua própria... Qual que é o pecado de Eva? Concupiscência é o pecado de Eva. Cobiça.
Meu professor de teologia sistemática, em 1994, mês de setembro de 1974, ele dizia o seguinte: Eva queria cair. Eva queria cair. Como você sabe que Eva queria cair? Ela estava lá perto da árvore. E aí ele dramatizou, dizendo: mas todo dia Eva ia perto da árvore. Todo dia ela ficava olhando para aquele fruto. Todos os dias. Só faltava a coragem. Quando chegou a serpente, ela a abraçou. Esse é o meu professor de teologia sistemática, 1994. Ele dizia isso e eu já não esqueci mais. Ora, quando que você é tentado e você é atraído? O apóstolo Tiago fala que é quando? Qual concupiscência? Dos olhos. E aonde está essa concupiscência? Cada um de vós é tentado quando atraído e seduzido pela própria. Não é a de Adão nem a do diabo. Ferrou, irmão. Se é que eu posso falar ferrou, é a ideia de colocar no ferro, tá? Preso a ferros. Tá bom? Deixa eu explicar aqui a terminologia. Preso a ferros. Mas é a origem. Não, é a origem. Tem várias palavras que eu falo que eu já fui atrás da origem. Senão, eu me complico. Eu falei ferrou, lascou, lascar a árvore, né? Fritou o ovo, né? Derramou leite, né? Eu fui até atrás de uma outra palavra que eu ouvi tantas pessoas falar e eu fui descobrir a origem da palavra no russo. No russo. Irmãos Karamazov, e tem um cara lá que chama assim, Smerdyakov. Aí, como que é o nome do cara? Smerdyakov. É palavrão aqui no Brasil isso aí. O que significa? Fedido. Ah, então a palavra significa fedido. Né? Smerdyakov. É que a gente só pegou só uma parte da palavra, né? Só a menor parte. Brasileiro é fogo, né? Pois bem, voltando aqui ao nosso pensamento, cada um de vós é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Própria. Ali o pecado já estava tomando conta da natureza de Eva, a mulher já estava piscando, porque ela olhava para aquele fruto ali em tese, tá bem? Ela estava muito perto, porque a conversa dela foi junto da árvore. Junto da árvore. E a serpente, que é o diabo, ali estava. Ali estava. Para poder dar o empurrão necessário. Houve um desejo ali, né? Sim. Ela desejou. Sim, você viu? Aí, depois que o diabo termina a tentação dele, como que ele começa? Sutilmente. Eu mandei um texto para vocês lá, que algumas pessoas leram, até conversei com uma pessoa que leu o texto, né? Porque houve uma sugestão. Agora, quem é que fez a sugestão, irmãos? A serpente. A mesma serpente que seduziu 1/3 dos anjos. Ele é chamado de estrategista. O diabo, ele é um estrategista. Ele não vai tete a tete, ele vai pela estratégia. E pela estratégia ele tem a alternativa: Adão e Eva. Ele vai a Adão. Adão resistiu o diabo e ele... O Adão, revestido de autoridade, de poder, de santidade, discernia o diabo, mandava ele embora, que nem Jesus Cristo fez, né? Vai-te, Satanás, acabou pro diabo. Perdia a jogada de xadrez. E se tem uma coisa que um campeão de xadrez não suporta, é perder. Ele quer ganhar. Ele pode demorar 1 mês para dar um lance, mas ele vai dar para ele ganhar. E o estrategista diabo, depois de ter ganho 1/3 dos anjos, não ia perder para um pé rapado, feito de barro. Essa era a mentalidade dele. Ele tinha que usar a estratégia e toda a sabedoria que ele tinha, que vocês viram lá no livro de Ezequiel, que não era pouca, né? Ele era o sinete da perfeição, criado com sabedoria. Vocês viram pela simbologia que existe no diabo, das 7 cabeças dele, que a sabedoria dele era perfeita. Perfeito era nos teus caminhos. Isso aí é a intelectualidade do diabo. Não é um elogio a Satã, é uma constatação de que ele é um estrategista mesmo. Possibilidade: Adão e Eva. Só tem uma chance. Se ele perder a chance, ele não conquista mais nada. Fica por aí por 1/3, acabou para ele. Aí o que faz ele na estratégia dele? Ele vem na mulher. E não é porque a mulher é mais frágil, tá, irmãos? A mulher, quando ela foi criada por Deus, existe uma área do estudo da psicologia que ajuda a pedagogia,
chamada de andragogia. O que é a andragogia? É o estudo sobre o adulto. É a maneira como eu vou educar um adulto. Eu não posso aplicar pedagogia em um adulto. Por quê? A estrutura psicológica, mental e intelectual de um adulto é outra. Como que eu vou ensinar um adulto? Aí tem uma ciência que é a andragogia. A andragogia, ela tem outra ciência dentro dela que é a psicologia. Então, ela pega a psicologia aplicada para poder dizer como é que eu vou ensinar. E o que a andragogia descobriu? Intelectualidade feminina, intelectualidade masculina. Sensibilidade masculina, sensibilidade feminina. Dividem os dois. Dividem. Algumas áreas querem fazer uma mistura, mas não está dando certo. Porque tem ponto que é comum e tem ponto que é diferente, divergente. Eles usam a neurologia e na neurologia eles fazem um mapeamento do cérebro masculino, mapeamento do cérebro feminino. Descobrem muitas diferenças. Dessas diferenças, são elencados 3. Primeiro, a feminilidade. Feminilidade característica da mulher. Característica, feminilidade diferente da virilidade do homem. Eles pontuam isso daí. Nessa feminilidade, colocam lado a lado a sensualidade da mulher. Sensualidade da mulher comparada com a sensualidade do homem. Não é muito comum a sensualidade do homem. É comum a mulher sensualizar com naturalidade. Isso é comum. Pois bem, ela tem sensualidade. Outra coisa, a mulher ela tem intuitividade. A mulher é intuitiva. Comparado com a intuição do homem, o homem vive em stand-by. Mas a mulher ela vive ligada, plugada, pela intuitividade. A intuição está tomando conta. Pelo menos é isso aí que vem pelas tábuas de estudo dessas ciências que eu estou falando para você. E também a mulher ela tem a sua intrinseicidade, que é a capacidade de penetrar com profundidade em alguns assuntos, detalhadamente, perceber por trás das palavras. Aí aplicam essa psicologia na andragogia para que na hora que vocês estiverem ensinando uma mulher, se for uma mulher que estiver ensinando, explorar isso aí. Se for um homem que estiver ensinando, explorar isso aí. Isso aí para poder não aplicar o mesmo teste para todo mundo. Aqui não dá para fazer muito isso, né? Aqui nós estamos mistos. Mas de vez em quando dá. Né? De vez em quando dá. Bom, a serpente tem uma alternativa. Adão ou Eva. Aí a serpente vai em Eva. E não é porque ela é o sexo mais frágil, não. É porque se ele afeta Eva, aí ele derruba o dominó. Pelo menos é o que passa na psicologia dele. Por quê? O cidadão tem uma experiência com os anjos. Ele veio derrubando o dominó no mundo dos anjos. Uma terça parte de muita gente ali, que tem também muita sabedoria. E aí ele vem para bater na pedra da humanidade, que é a mulher. E como a gente sabe que a pedra da humanidade é a mulher, o Adão fala para nós, ela será chamada Raiá, Eva, vida. Ela é a vida, ela é a geradora da vida. E a promessa do Redentor não é dada para aquele homem de barro. A promessa do Redentor é dada via mulher, da semente da mulher. E para os homens não ficou nada, só o prejuízo do pecado. E as mulheres elas são eleitas por Deus, criadas por Deus, tiradas de Adão, criadas por Deus, postas lado a lado, e a serpente sacou que era por ali que ele tinha que vir, e não por aqui. Estratégia certeira. Agora, quando ele veio na estratégia certeira, Eva por ali por perto, ele atiça na mulher. Ele atiça na mulher. E o que ele atiça? A própria concupiscência dela. Porque ele sabia que do jeito que ele pecou, ele tem a psicologia dele, do jeito que ele pecou, as pessoas pecam também. O pecado ele tem uma origem comum. Nasce aqui dentro. Por isso que Agostinho vai ficar com uma dificuldade muito grande quando ele é comparado com os estudiosos, tá bem? Para nós que estamos aqui no dia a dia, tal, Agostinho está certo, Calvinismo está certo, tal, vamos por aqui mesmo. Mas quando vai se debater lá com os estudiosos, ele vai ter um monte de dificuldade. Aonde nasce o pecado? Por herança? Não, aonde nasce o pecado? No interior. Nasceu em Lúcifer, Lúcifer conseguiu fazer nascer mais uma terça parte dos anjos, e agora ele vai dar um golpe frontal. Ele chega e ele atiça na mulher o mal que está ali latente, tá? Latente é aquilo que fica latejando,
Sabe? Latente é aquilo que fica na lateral, batendo nas laterais assim, ó. Um bate de um lado, bate do outro, isso é latente. Então a concupiscência de Eva está latente. Latente. Está muito perto da árvore. E ele dá o empurrão. Fazendo pergunta, irmãos. E quando ele faz a pergunta, ele faz a pergunta psicanaliticamente formada. Porque o psicanalista, já tem alguém aqui que já passou por psicanalista? Já? Então, vamos ver se combina. O psicanalista, ele tem umas técnicas lá, um jeito de ser que ele faz as perguntas. E por que ele faz a pergunta? Ele faz a pergunta provocativa. Ele faz a pergunta provocativa justamente para colocar você em estado de nervo. Em estado crítico. Porque o psicanalista ele precisa mexer lá com o seu trauma, aquela coisa lá que te deixa fora de si. Psicanalista. Ele quer tirar você do eixo. Então o psicanalista ele elabora a pergunta. Só que ele vê o momento certo de fazer a pergunta. Primeiro, deixa você tranquilo, sossegado. Tá? Cafezinho, chazinho, suquinho. Como vai? Teu marido, tua mãe, teu filho, seu trabalho, isso aqui, tal. Conversa com um negócio que não tem nada a ver. Quando você está confiando nele, aí você recebe uma pergunta que é uma pergunta fora do eixo. Essa pergunta fora do eixo coloca você em outra situação. Satã faz isso aí com a Eva. Deixa ela tranquila, sossegada, mas faz uma pergunta que tira ela, que atiça. Porque Adão não tinha feito a pergunta para ela. Sabe, me faz a pergunta, por favor, me faz a pergunta que eu sei a resposta. Me faz a pergunta, eu quero a pergunta. E ele faz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Porque a pergunta já era da própria Eva. Já estava na cabeça dela. Já estava, né, na cabeça dela. E ela, resposta errada, irmãos. Ela dá a resposta errada. Não, Deus disse que de toda a árvore do jardim comeremos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocaremos. Deus não disse não tocarmos. Nenhum momento no texto você vai ver lá, não tocareis do fruto. Está, não comereis do fruto. Mas ela colocou, dela não comereis, porque morreremos. Ela colocou, dela tocareis, e ela tirou a outra parte que Deus falou. Qual foi a outra parte? Certamente morrereis. Certamente ela não falou. Ela não falou certamente, mas ela colocou o tocareis. Você vê que aí o pecado já está balançando dentro da Dona Eva. Está balançando. Querendo fazer um arrumadinho para ver se consegue uma frutinha. Foi certeiro, rapaz. Certeiro. Quando você vai para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, muito mal interpretado, por causa que o movimento feminista não deixa a gente interpretar a Bíblia direito. A gente não pode interpretar a Bíblia direito mais, porque a gente é recriminado, né? Não podemos. Primeiro ou segundo? É a primeira. Elas não deixam a gente interpretar a Bíblia direito. Ninguém deixa. A gente passa por cima para não criar confusão. Mas aqui é uma aula de teologia. As mulheres que aqui estão podem se defender tranquilamente, sossegadamente, né? Não serão recriminadas por isso, de forma nenhuma. Ah, mas rapaz, se eu conhecer a potencialidade de 2 ou 3, meu amigo, você recua. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aliás, capítulo 2. Vamos para versículo 12, 13, 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 ao 15. Qualquer irmão ou irmã com voz trombeteira pode soar. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. O texto diz que Adão não foi enganado. O pecado de Adão é um pecado mais grave que o pecado de Eva. Tá?
O pecado de Adão é pecado, o pecado de Eva não é pecado. O pecado de Eva foi uma vitimação. Ela foi vitimada por um engano. Ela caiu no 171. Ela foi realmente ludibriada pelo chaveco da serpente. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia que você comer, aí o que vai acontecer? Se abrirão seus olhos e sereis semelhantes a Deus. Mas o diabo não pegou a fruta e colocou na mão de Eva. Não é essa a tática de Satã. Porque se ele faz isso daí, extrapolou. Aí fica com a culpa sozinho. Ele é o tentador. Ele é chamado de o tentador, o sedutor. Por isso a parte dele é fazer a tentação. É induzir a tentação. É criar a situação para que você diga um sim. E por que você pode dizer um sim, você pode dizer um não? Porque você é livre. Não é só Adão que é livre. E por que você sabe que não é só Adão que é livre? Porque Tiago, ele pega lá 6.000 anos depois, né, 4.000 na verdade, 4.000 anos depois, 5.000 mais ou menos, ele pega e ele atualiza o Éden. Tiago atualizou o Éden. Nenhum de vós sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um de vós é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebida, gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Ponto. Tiago, que está muito depois de Eva, atualiza o Éden e diz: você é livre. Porque o mal está aí, latente em você, latejando em você. Agora, que ele vai fazer o possível do lado de fora para poder fortalecer essa tentação, ele vai fazer sim. Ele vai. Só que você tem que estar perto da sua tentação também, tem que estar perto da árvore. Você tem que estar perto daquilo que te chama atenção. E o que é que te chama mais a atenção? Cuidado. Para as mulheres, o que é que chama mais a atenção das mulheres? Hã? Irmã Helene? O que mais chama a atenção das mulheres? O que mais chamou a atenção da mulher, da Eva? Voltem lá para Gênesis capítulo 3. Ela viu. Hã? E o fruto era uma maçã? Pastor, então quer dizer que foram abertos os olhos, né? Isso. E Jesus falou lá que só em olhar, Jesus lá na passagem do texto lá, ele fala que só no olhar, aí quer dizer que ele já mexeu praticamente com esse texto, né? Que era fechado os olhos, nós não havia pecado em nós. Isso. Mas a partir do momento que nossos olhos abriram, né? Porque fomos lá comeu, que não era proibido, conhecendo o bem e o mal, os olhos foram abertos e conheceram a sua nudez. Então hoje pelos olhos. Isso, os nossos olhos se tornaram maliciosos. Isso. Altamente maliciosos. Só esse A origem do mal está no olhar. A mulher não tinha sido criada quando Deus falou a Adão. Então, provavelmente Adão pode ter distorcido essa informação. Não. Porque quando a serpente chega à mulher, ela ouviu de Adão. Não distorceu. Foi direto. Foi direto. Não coma da árvore. Mulher! Não tem essa discussão. Sabe? Mulher! Não coma daquela árvore. Deus disse não coma. O dia que comer, morreu. A questão também na aula passada falou que essa árvore ela não tinha um lugar fixo, né? A serpente também não a induziu, ela ia até a árvore, seduzindo. Então, é uma especulação. A gente sabe que ela estava no centro do jardim, né? Agora, se ela estava assim, sozinha no centro do jardim, provavelmente não. Fazia parte de um bosque, né? Agora, ela estava bem localizada. De alguma maneira, a Eva sabia que aquilo dali era difícil. Porque aquela árvore deveria ser muito bonita. Muito bonita. Diferente, né? Qual que é a tentação da mulher? E sem machismo, tá, irmãos? Só pelo texto bíblico. E ele já vinha só observando ela. Ele já, quando viu que o desejo do coração dela era aquilo lá, ele foi atrás. Qual que é a tentação? Gênesis 3, pergunta. Outra questão da serpente, ela não rastejava. O castigo dela foi rastejar. Não, ela já rastejava. E quando Deus falou, o seu castigo será rastejar. Mas não é isso.
O castigo dela é ser pisada pela semente da mulher. Esse é o castigo. Tá? Ela não tinha perna, não. Isso não é nem de longe esse pensamento. O pessoal quer propor esse pensamento aí, dizer que ela tinha perna. Não tinha perna. Ah, serpente. Serpente era do jeito que é hoje. Mas será que não é meio redundante da parte de Deus falar que ela ia rastejar na serpente, que ela já rastejava? Não tem problema. A maldição não era essa. A maldição é ser pisada pela semente. É igual a mulher. A mulher não vai ter que ter filho de qualquer jeito. A gravidez não é a maldição. Qual que é a maldição? Ter dor. Então a gravidez é normal. O homem já trabalhava? Trabalhava. Qual que é a maldição? A terra dificulta o trabalho. Então é o mesmo paralelismo, tá? Isso aí chama-se paralelismo sinonímico. Paralelismo sinonímico é quando você pega uma ideia de cima que combina com a de baixo e com a de baixo. Paralelismo. E é uma sinônimo da outra. Do mesmo jeito, o homem trabalhava, a mulher tinha filhos e a cobra rastejava. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, o homem trabalha e a terra não dá o fruto. A mulher tem filho, mas ela tem com dor. E a cobra rasteja, mas ela come pó. Até que ela seja esmagada pelo Senhor Jesus. Percebeu? Isso aí está na exegese, tá? Isso aí está lá no hebraico mesmo. Bom, Gênesis capítulo 3. Qual que é a tentação da mulher? De acordo com o texto, depois que o diabo vai embora, que ele acaba ali a parte dele, o que ela faz? E vendo. O que diz o texto? O que diz o texto? Leia o texto, por gentileza. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Acho que a serpente ativou o desejo dela. Se ela era inocente, Desejava. talvez sabia que ela estava no. Aí acho que ela serpente, ela só. Isso, pode ler. Ativou o desejo, vamos lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vai, marido, comer que a mulher dá. Ó, E o marido comeu por engano? agradável aos olhos. Tentação da mulher sem machismo, beleza. Busca da beleza. A beleza ela é encantadora para a natureza feminina. Não significa que não seja para o homem, mas existe um grau aí de concupiscência na beleza. O apóstolo João, aí ele fala que não é só para a mulher, é para o homem também. Mas essa é uma grande tentação para a mulher, a beleza. João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Aqui ele faz uma paráfrase também com o Gênesis capítulo 3. Que é paráfrase? É quando eu pego um texto bíblico e eu coloco em outras palavras. Isso é paráfrase. Bom, ele pega e faz uma paráfrase de Gênesis capítulo 3, aqui no versículo 15, 16 e 17. Ele aplica o texto de Gênesis 3. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem? O senhor está lendo onde? 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo? A serpente. Se alguém ama o mundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai está na árvore da vida, não está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque tudo o que há no mundo... Aí, tá vendo aí? O pecado de Eva? Versículo 16. Tudo que há no mundo, A cadê? concupiscência da carne. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede, Do Pai. mas Do mundo. não procede de Deus, mas do diabo. Por isso que é chamado de paráfrase, tá? Ele pega o texto e ele reconstrói o texto. Ele usa outras palavras. Portanto, o pecado está na busca dessa beleza que é atraída para os olhos. Os olhos estão em busca da beleza das coisas. A beleza do mundo, a aparência do mundo. A aparência. Começou por aí a queda. Bom, deixa eu dar uma paradinha na gravação, senão vocês nem ouvem, né, irmãos? Tô notando.